batismo de Jesus. Vamos ler? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Esse mesmo texto, em uma outra referência, do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 13. E não se incomode de eu falar São Marcos, porque teve um irmão que perguntou: por que você fala São João, São Marcos? Essa igreja católica, né? Ah, não, a nossa diferença deles é que quando acaba o culto deles lá, o santo fica tudo lá. E aqui, quando acaba o culto, o santo vai para casa almoçar. Então, assim, se ofenda não, que você é santo. Tá tudo certo aí, né? E outra, são nossos irmãos também, mas tá tudo certo aí, né, gente? Fica um negocinho e tudo, são nossos irmãos. São nossos irmãos católicos. Ah, pelo amor de Deus, para com isso. Isso é uma heresia. Não, heresia é você não chamar eles de irmãos por causa da idolatria. Você idolatra um monte de coisa também. Vamos avançar. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 9 ao 13, diz assim, versículos 9 ao 13. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Senhor, fala aos nossos corações. Ministra ao mais profundo do nosso entendimento. Ilumine os quartos escuros da nossa vida. Nos faça compreender, entender, perceber, para então aplicar. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amém, amém. Você sabe que durante muitos anos Jesus estava mergulhado em um profundo anonimato. Ouvimos falar de Jesus com 12 anos de idade, quando ele se destaca da família, que foi até Jerusalém para uma festa. Voltando, logo perceberam quem? José e Maria, que Jesus, o menino Jesus, de 12 anos de idade, um pré-adolescente, não estava juntamente com eles na caravana voltando para casa. E levou um dia para que eles percebessem isso. Então voltaram para Jerusalém. E depois de 3 dias, ou seja, somados 4, eles encontram Jesus juntamente com mestres da lei, aqueles que ensinavam na época. E eles perguntam para Jesus: o que você está fazendo, Jesus? O que você fez conosco? Em outras palavras, olha a preocupação que você causou. Então, olhando para eles firmemente, ele disse: estou tomando conta dos assuntos do meu pai. E o texto é claro, dizendo: ouvindo isso, eles não o compreenderam. José e Maria não compreenderam. Mas mesmo assim, sendo autoridade sobre a vida de Jesus, que está sendo treinado também, ele é o Deus homem, e ele é o homem Deus. Ele não é 50-50, ele é 100-100.
Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Então Jesus, dentro desse processo de treinamento, é mergulhado em um anonimato. 18 anos se passaram. 18 anos depois. Esse Jesus que nasceu em Belém, fugiu para o Egito e depois foi criado em Nazaré, mergulha em um anonimato de 18 anos. 18 anos de lapidação, 18 anos de treinamento, 18 anos para se despir, quem sabe, dele mesmo e se vestir do propósito pelo qual ele foi convocado. Às vezes Deus nos coloca nas gavetas da vida e nos esconde ali. Quem sabe depois de um tempo de exposição, quem sabe você estava tão ativo e de repente você se sente parado, sem produtividade. São as gavetas da vida. E Deus, quando nos transiciona, Ele muitas vezes nos coloca nas gavetas da vida. Preciosidade, ouro, diamantes, mas guardados numa gaveta, loucos para brilhar, loucos para aparecer, mas guardados. As maiores preciosidades na vida, elas aparecem, mas elas ficam mais tempo guardadas do que aparecendo, como as suas joias. O duro é que às vezes a gente quer aparecer demais, né? Quer ser um diamante? Apareça menos. E só de fato se apresente para aquilo que Deus te convocou. Porque quem quer aparecer em tudo e para todos acaba depreciando aquilo que de fato é ou que Deus tem para fazer. Entenda isso. Jesus mergulhou 18 anos, foi lapidado, foi treinado, colocado numa gaveta, assim como você e eu. Assim como você e eu precisamos às vezes nos esconder dentro de um seminário, nos esconder dentro de uma faculdade, nos esconder dentro dos afazeres da família, dentro de um trabalho específico, nos esconder dentro de um discipulado, dentro de uma mentoria. Nós precisamos nos esconder um pouco dos relacionamentos, precisamos nos guardar um pouco dos telefonemas, precisamos nos esconder um pouquinho dos negócios, precisamos nos esconder um pouquinho. Por quê? Porque é exatamente ali onde Deus faz com que a roupa do eu caia e Ele venha nos vestir da glória do céu. É assim que funciona. É assim que funciona. Tem gente que já teve tanto e agora, quem sabe, economicamente não tem o que antes tinha, mas tem tanta coisa que antes também não tinha. É verdade ou não é? Testifica com a mão direita. Testifica. Tem gente que não tem hoje economicamente o que tinha antes, mas quem sabe através desse tempo de transição, de anonimato, de treinamento, de lapidação, de construção, de tudo, hoje consegue olhar para si, consegue olhar para o espelho e perceber que tem muito mais do que antes tinha. Antes você tinha como viabilizar coisas através do dinheiro. Hoje você viabiliza dinheiro através da sua maturidade. Eu vou repetir. Antes você tinha como viabilizar um monte de coisa por causa do dinheiro. Hoje você consegue viabilizar até recursos por causa de quem você se tornou, por causa daquilo que você tem, por causa da sua maturidade. Assim é. Jesus mergulha nesse anonimato e aí chega o dia de Deus o apresentar para um propósito. E ele vai descendo, como o texto disse, descendo para ser batizado no Rio Jordão. De longe João o vê e logo apontando o dedo para ele, começa a falar dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lição número 1 que eu aprendo com esse texto. Lição número 1: as pessoas percebem
quem somos quando Deus nos tira da gaveta e nos apresenta. Quando você se expõe, você tem que falar quem você é. Mas quando Deus te apresenta, outros dirão quem você se tornou. Você não precisa se afirmar. Você vai chegando assim, ó, aí a pessoa vai falando assim, ó, ali está o Fernando, ali está o Joel fulano tal. É assim. Do que você descer para ser batizado no Rio Jordão, o seu Rio Jordão, dizendo, ei, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Quando nós nos despimos de nós mesmos e nos vestimos de Deus, é Ele que nos apresenta no tempo certo. E quando Ele nos apresenta, não somos nós falando sobre nós mesmos, mas as pessoas percebem quem somos. Você não precisa mais de currículo vitae, que bonito. Você não precisa mais de resume, como diz aqui na América. Não precisa. As pessoas já sabem, elas te conhecem. Afinal de contas, são 18 anos em treinamento. Quando você aparecer, as pessoas, já sabemos quem é. As pessoas percebem quem você é. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lição número 2 que eu aprendo com esse texto que nós lemos. Lição número 2. É que não somente as pessoas percebem quem somos, mas as pessoas verão quem está sobre nós. Elas verão. O texto diz que uma pomba, que é o Espírito de Deus, manifestando através da pomba, uma epifania, manifestação de Deus, usando algo como na sarça que ardia e outros tipos de manifestações, repousa sobre Jesus. Então as pessoas não somente ficaram sabendo pela declaração de João quem era Jesus. As pessoas saberão quem você é quando chegar o seu tempo de atuar. Mas elas também saberão quem está sobre você. Você não está chegando sozinho, você está chegando acompanhado, meu amigo. Você está chegando ungido, capacitado, qualificado, empoderado. Você está chegando com a própria presença do Deus Altíssimo. Chegou ali naquele novo trabalho. Não é só você que está chegando, não. O poder do Altíssimo está chegando contigo. E aí quando você abre a boca, é o poder do Altíssimo te inspirando. E de repente você vai para casa e se pergunta, meu Deus, de onde veio aquilo que eu disse? Foi de Deus. Ele colocará as palavras certas na sua boca e te fará lembrar de tudo que vocês necessitam dizer. Assim é. No batismo de Jesus foi assim. Escondido na gaveta, no anonimato, se despiu, mas se vestiu de Deus. E quando foi apresentado, as pessoas logo confirmaram quem ele era e também viram com quem ele estava. Quando você chega, as pessoas percebem quem está contigo, quem você representa. Glória a Deus. Aqueles que foram batizados hoje, aqueles que já foram batizados, quando vocês saíram das águas, as pessoas apontaram para você e disseram, está aí um filho de Deus. Não foi você dizendo, eu sou filho de Deus, está aí um filho de Deus. E aí quando você tirou o pé desse tanque batismal e colocou ali, pode ter certeza que de uma forma meio que simbólica, ninguém viu, mas o Espírito Santo não só veio aqui sobre você, mas já está dentro de você, te empoderando em tudo e em qualquer situação. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto é a lição número 3, que quando isso tudo acontece, esse tempo de lapidação, de treinamento, de preparação, e quando Deus começa a nos apresentar, as pessoas percebem quem somos, elas percebem quem está sobre nós,
E também uma coisa maravilhosa acontece conosco. E o que é? Nós estamos dispostos a entender que o maior pode servir o menor. Faz com que o maior sirva o menor. Esse tempo de lapidação e de gaveta, quando você sai dela, chamado anonimato, quando você sai dessa gaveta, você sai muito mais humilde. Antes, quem sabe, você pisava nos outros. Porque o meu jeito, que jeito ruim de ser. Não é verdade? O jeito bom de ser é ter como se não tivesse. É ser, mas com a mesma simplicidade de antes de se tornar. É o coração de José, que agora é Zafenat Paneia, mas o coração perdoador para os irmãos do Josézinho que ele sempre foi. Quem perdoa os irmãos não é Zafenat Paneia. Zafenat Paneia tinha poder para matá-los e exercer justiça. Quem perdoa os irmãos não é o governador de toda a terra do Egito. Quem perdoa os irmãos é o Josézinho. Escondido José estava, durante anos, sendo vendido para os ismaelitas, negociado para a casa de Potifar, depois um tempo na prisão. Mas quando apresentado, rapaz, ele já chegou naquele palácio, e o povo dizendo, é esse aí que pode interpretar o sonho do rei. Por quê? Porque as realizações dele chegaram antes dele mesmo. E aí perceberam quem estava sobre ele, porque só poderia ser por inspiração divina. E mesmo assim, com todo esse poder e presença, ele não se negava em servir, mesmo aqueles que eram menores que ele. Está aqui Jesus, o Criador, o maior, a coroa do universo. Tudo que se formou e fez foi por causa dele, como diz o Evangelho de João. Tudo. Nada do que existe existiria se não fosse através do Verbo. Esse que era, que é e que sempre será, o Criador, agora sendo batizado pela criação. É o maior servindo o menor. É permitindo que o menor seja maior dentro do propósito a se seguir. Não é ser maior sempre em tudo, é perceber que mesmo sendo maior ou tendo uma posição, um título, é perceber que existe uma grandeza também no coração do próximo, na vida de uma outra pessoa, na qualificação de uma outra pessoa. Eu tenho preguiça de gente que sabe tudo, que fala que sabe tudo e que é super preparado. Você que sempre se afirma, eu tenho preguiça de você. Você que se autoconfirma o tempo todo, na verdade não tem nada a ver com as suas qualificações, mas tem a ver com a sua desqualificação em olhar para si e se garantir. Então por isso você precisa se vender. Tem tudo a ver com a sua carência em ser reconhecido. Porque se você soubesse de fato quem é, quem te qualificou, quem te chamou, quem te convocou para um propósito lindo, você não se autoafirmaria. Você demonstraria. E as pessoas reconheceriam. É assim que funciona. Está aqui o Criador sendo batizado pela criação. Aquele que nós chamamos de água viva, sendo batizado no Rio Jordão. Não é lindo isso? Aquele que nunca pecou, passando pelo batismo do arrependimento. Arrependimento de quê? Ele tem o que para se arrepender? Mas mesmo assim se batizou, mas só para uma cena? Não! É para que o batismo não fosse uma condição de salvação, mas uma conduta, a obediência aos comandos do Senhor. Porque a condição de salvação é crer. Crer no Senhor e será salvo. Mas fala que crer e ser batizado será salvo. Mas aí tem a continuação que diz assim, mas quem não crer será condenado. Então a condição de salvação é o crer. Porque o batismo deixou de ser a condição. Por quê? Porque o próprio Cristo, na figura da humanidade, foi batizado, ou seja, não tendo pecado, mas representando a humanidade e batizando a humanidade nele.
Então a humanidade foi batizada em Jesus. Então logo não necessita. Não é uma questão mais de necessidade, é uma questão de princípio. É uma questão de confissão pública. Você não necessita adorar a Deus. É fruto da sua salvação e da sua sede pelo adorador. Por aquele que merece adoração. É sede do adorador adorar aquele que o fez, que o criou, que o gerou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então aprenda essa lição de que as pessoas percebem, você não precisa falar nada. E se elas não estão percebendo, talvez você não esteja realizando. E se elas não estão percebendo, talvez você não esteja frutificando. Porque não tem como passar por uma árvore frutífera e não perceber os seus frutos. Não tem como não elogiar uma mangueira. No Brasil, ali em dezembro, não tem como. Não tem como. Eu lembro, o vovô tinha uma fazenda e tudo, e quando a gente ia para lá, estava lá em dezembro, aquela mangueira lotada de manga, rapaz, mas que o cheiro daquilo, porque a manga cai, né, quando está muito madura e tal, espatifa ali no chão, e aquele cheiro sobe. Não tem como você não sentir a fragrância de quem produz. Mas eu estou produzindo e parece que está sendo desperdiçado. Não tem importância não, continue produzindo. Até a sua fragrância vai atrair pessoas. Não é sobre o fruto que desperdiça, mas é sobre a árvore que nunca se cansa em produzir. Meu Deus. Sinto uma unção tão poderosa aqui, gente. Sabe, essa consciência de servir te torna grande. Mas esse entendimento de querer ser grande te torna tão pequeno, tão insignificante. Nós estávamos no Rio de Janeiro e pastor gosta de culto, né, gente? A gente gosta de culto, a gente gosta de ir para a igreja, cara. A gente gosta de culto. E eu estava no Rio de Janeiro tratando alguns assuntos. Estava eu e o Luciano. E eu falei para o Luciano, vem cá, tem uma igreja para nós aqui não? Era segunda-feira. Segunda-feira. A gente estava em casa, tudo. Não tem uma igreja para a gente não? Oi, tem, ué. A igreja, a pastora, que eu sempre fui na igreja dela, mas assim, é muito simples a igreja, AP. Eu não sei se você... Rapaz, você está doido, cara. Você está doido, cara, me leva lá. Aí nós fomos nessa igreja. Aí eu pedi para ele, não me apresente, cara, por favor. Não fale quem eu sou, não fale nada. Eu quero... Aí eu me emocionei no dia mesmo. Porque eu falei assim, que saudade que eu tenho de entrar numa igreja e ninguém me conhecer. Sentar numa cadeira, sem os cuidados de uma pessoa em como me tratar. Não que eu seja alguma coisa, mas me tornei alguém. Essa é a verdade. Eu queria só entrar. Aí ele me levou numa igreja, num bairro... Cadê a Marcela? Como é que chama? Campo Grande. A igreja onde vocês iam, né? Gente, mas é longe, hein? Meu Deus do céu. Mas como eu estava com meu coração muito, muito preparado, eu não murmurei. Eu fui dentro de mim falando, nossa, é longe, mas eu não falei nada. Mas eu fiquei calado e fui. Gente, quando chega assim, eu olhei a igreja. Celinho, pensa numa igreja simples, cara. E a gente tendo tudo aqui. E às vezes não vê a igreja. A gente tendo tudo, cara, ainda reclama da cadeira. Porque a gente quer se sentir confortável na igreja. Não, aqui é lugar de desconforto, amado. Você tem que ser desconfortável. Tudo. Do início ao fim tem que ser desconfortável, assim, de treinamento, sabe? Não, cheguei lá, não tinha nada, pastor Carlos. As cadeirinhas assim. E o irmãozinho pregando. Sabe, mas pregando naquele poder. E às vezes falavam uns, não tinha nada a ver. Porque também é aquele negócio, né? Você senta assim, tudo, né?
Eu falei assim, gente do céu, o que esse cara tá, de onde que Mas fez uma colcha de retalhos tão grande, sabe quando você vai colocar um tecido de cada coisa? Ele foi de Gênesis a Apocalipse. Blá, 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 blá. Rapaz, eu olhava assim, gente, mas não tem nada a ver isso aí. Tá? Mas eu falava isso, mas o braço arrepiava de unção. E eu sentado, meu irmão, né, Leandro? Eu sentado. Aí, e ele lá, ó. E o cara, coisa linda, cara. Um cara que não conhece Universal Studios pregando daquele jeito. O cara que não conhece a Disney pregando desse jeito, cara. O cara que não frequenta as praias lindas que frequentamos. E nem dirige os carros que dirigimos. E nem se veste da forma que nos vestimos. Um cara que até hoje ainda não teve uma oportunidade, quem sabe mínima, que nós estamos tendo. Mas o cara pregando com fogo, com uma paixão tão linda e com uma gratidão tão maravilhosa, cara. Eu ali, cara, sabe, eu não era ninguém ali, cara. Eu amei isso aí. Amei. Aí no final ela chama a frente para poder todo mundo lá orar. Cara, eu fui lá na frente orar. Eu, meu irmão, vamos lá orar. Aí no final de tudo, cara, o Luciano falou assim, deixa eu te apresentar para ela. Aí não acabou tudo, né? Acabou tudo, não, tudo bem. Aí me apresentou. Ela ficou tão sem graça. Falou assim, pastor, pelo amor de Deus, o senhor é um pastor tão chique aqui. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, irmã, pelo amor de Deus, irmã, que chique. O que é a nossa chiqueza no céu quando a gente chegar lá? O que é a nossa chiqueza ao pisar ruas de ouro que iremos pisar? O que é a nossa riqueza? O que é a nossa robustez perto de Jeová? Perto do grande eu sou? Quem somos nós? Quando nos achegamos à presença dele, ele já logo fala, tira a sua sandália, isso aqui é terra santa. Ele não quer saber a marca do teu tênis. Tira. Eu na hora olhei a situação assim, eu disse, gente, eu não posso vir aqui só para receber, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fiz alguns telefonemas para alguns irmãos aqui. É gente que sempre eu vou incomodar. E eles deveriam agradecer, porque se eu incomodo eles com isso é porque eles têm condição e Deus está abençoando, amém. Eu quero usar seu dinheiro mesmo, glória a Deus. A minha vida é usar seu dinheiro, cara. Eu sou sacerdote, cara. Lá no Antigo Testamento todo mundo levava oferta para os levitas. É isso mesmo, mãe. A minha vida é usar seu dinheiro. Qual dinheiro? Aquele que é para ser colocado nas coisas do Senhor. O que é para sua família, não. Mas o que é para ser colocado nas coisas do Senhor, pode ter certeza. Se você estiver aguentando eles, eu vou te ensinar a liberar. Aí eu liguei para algumas pessoas, fulano, falar, você não consegue mandar uma oferta aqui, não? Mas o que está acontecendo, AP? Não, assim, vim aqui numa igreja, expliquei, mandem uma oferta, mas quanto? Deus tocar no seu coração. Eu não vou colocar valor, eu só preciso da sua oferta. Juntamos lá e tudo e tal. Só sei que deu quanto, Leandro? Uns 14, sei lá, 12, 13, eu não sei. 12 mil reais, 13 mil reais. E aí eu chamei a pastora e falei assim, pastora, amanhã será feito um Pix. Vocês têm conta aí? Nem, irmão, não tem conta, tem essas coisas. Não, então arruma aí. A irmã tem conta, a irmã tem. Tenho. Não, irmão, mas aí, não, confia na irmã, tranquila. Vou depositar para a irmã. Aí eu chamei o pregador. Sabe o pregador? Todo mundo oferta na igreja, mas esquece do pregador. Não é verdade? E às vezes o pregador está lutando para pagar boleto também. Não é verdade? Aí eu chamei ele, disse, vem cá, irmão. Ó, vai ser depositado X para você. Rapaz, esse irmão ficou tão desorientado que chegou em casa e passou mal. Ele não tinha comida em casa. Ele estava pregando, né? Estava pregando, apaixonadão lá, mas não tinha comida em casa. Pregando. E eu aqui às vezes pregando. Ai, meu Deus. Chega em casa, ali tem picanha. Do Seabra, $17. Só que lá é quanto? Hello. Tá me ouvindo? Hã?
passou mal. Ele falou: eu nunca recebi algo assim. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para vocês que todo mundo tem um Rio Jordão para entrar e para se submeter. Sou eu que necessitaria ser batizado por ti, João disse. Sou eu. Eu não sou digno de atar suas sandálias, e vem você a mim para que eu o batize? Sim. Sim. O Criador sendo batizado pela criatura. Quarta lição para terminar. Eu aprendo que quando saímos do anonimato, desse tempo de lapidação, da gaveta, o próprio Deus nos apresenta para os homens. Olha o texto que diz, Marcos. Ele fala no coração de uma pessoa, ele fala no coração de um proprietário de uma empresa, ele fala no coração de um governante. Dia 25 de julho eu estarei sendo sabatinado pela Comissão Educacional do Estado da Flórida, para então eles nos aprovarem para sermos uma universidade aqui nos Estados Unidos da América. E o nome dessa universidade é Lifehouse Christian University. E não é tipo formação de teologia livre que não contempla diploma, não. Diploma, BA, mestrado, PhD. Poderemos daqui a pouquinho também dar o curso de administração, de pedagogia, todos esses cursos. Glória a Deus! Só que dia 25 de julho eu serei sabatinado. Como é que eu estou me sentindo? Nem durmo direito. Eu, Senhor, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Me faça lembrar. Eu vou citando os versículos todos assim, que eu acho que me ajuda. Mas sabe de uma coisa? Quando eu me estender diante deles, o céu vai abrir. E a boca de Deus será colocada entre as nuvens. E Deus falará ao coração de cada um assentado ali, dizendo: este aí é o meu filho amado. Que se abram as portas para que o meu evangelho seja pregado. Se coloque em pé. Você não precisa se afirmar. As pessoas saberão quem você é. Além de saberem quem você é, também perceberão quem está sobre você. E você estará sendo treinado para servir. Servir. E quando você chegar nesse estágio, pode ter certeza que o próprio Deus irá te confirmar. Quem fala o coração do homem para te promover, senão o nosso Deus? Quem fala? Eu já cheguei diante de algumas pessoas e perguntei para elas: mas o que você viu em mim? Não sei, só sei que é você. Então tá bom. Então vamos descobrir junto. Quantas pessoas já te promoveram e você não realizou o suficiente para que a promoção tivesse vindo das mãos dessa pessoa? É Deus quem sonda os corações e inclina o coração do rei para onde ele bem entender. É Deus. Não pense que é a sua própria qualificação, não pense que é a obra da tua mão. Sempre será Jeová Jireh, provedor. Sempre será. Levanta as mãos, vamos cantar um pouquinho mais. Vamos.